Vamos avançar um pouco mais naquilo que o Senhor tem nos falado com tanta preciosidade e daquilo que o Senhor está fazendo. Deixa Ele fazer. Que coisa mais linda é a obra do Senhor. Vamos estar avançando exatamente sobre isso. Sobre continuarmos caminhando no temor do Senhor, sobre continuarmos caminhando na edificação do corpo de Cristo, onde, como Asaf falou, podemos exercer funções diferentes, mas todos somos discípulos e estamos aprendendo e reaprendendo. Aleluia. Louvo a Deus pela vida do querido Asaf, o espírito profético que Deus derramou sobre ele nessa manhã, vem completamente em acordo com aquilo que também, por misericórdia, Deus tinha colocado nessa palavra de Atos 9:31, que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e caminhando no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Quando Asaf estava ministrando nessa manhã, quando Dani estava profetizando nessa tarde, quando o Espírito Santo levou Dani para esse momento de edificação, nessa junta e nesse ligamento de vínculo entre eles, nós estamos, na verdade, vendo na nossa frente essa palavra se tornando carne. Vendo vocês dançando, pulando, profetizando, se derramando diante de Deus. Estamos vendo esse versículo sendo confirmado diante do Senhor. Quero te convidar de vermos algumas coisas diante do Senhor, na continuidade dessa palavra, revisando e batendo um pouco mais forte esse fundamento tão sério. Queremos caminhar no temor do Senhor. Essas palavras que nós estamos vendo, igreja, paz, vimos sobre a igreja ontem, vamos estar caminhando um pouco mais no temor do Senhor, no respeito, na reverência, nessa integridade que Asaf nos ministrou com tanta propriedade. Nessa manhã, queremos caminhar diante do Senhor. O Senhor me colocou tão forte quando estávamos ministrando esse cântico que parece à primeira vista tão horrível, falando de falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos. Eu disse, meu Deus do céu, Deus nos guarde. Mas na verdade a palavra em 2 Timóteo 3, em 2 Pedro 2, fala repetidamente sobre isso, que nesses últimos dias virão tempos difíceis, e haverão falsos profetas, apóstolos, falsos mestres, falsos discípulos, que procurarão enganar a muitos, e a palavra fala que pelos frutos nós conheceremos, e isso nos traz temor e temor, porque envolve a minha e a tua vida. O Senhor quer nos levar um pouco mais adiante nessa questão do temor do Senhor. Vamos estar revisando antes do intervalo. Essa palavra vem de uma palavra grega, phobos, fobia. No português tem várias palavras relacionadas com isso. Traduzido, vem falando de várias palavras que nós poderíamos colocar. Pode ir adiante, João. Colocamos entre aspas, porque eu não quero trazer um contexto negativo para ti, de que temor do Senhor seja um medo, mas é até traduzido por isso, reverência, respeito, mas toda essa palavra de respeito e reverência, ele tem que estar mesclado, ele tem que estar imbuído nisso que está caindo aí na tela, de um profundo amor. Essa parte de animação é toda a arte do João aí.
ficou até as 4 da manhã trabalhando para que vocês pudessem receber essa palavra um pouco mais visível e poder recebê-la depois, copiá-la e meditar nela. Amados, quando nós falamos sobre temor do Senhor, há uma mistura santa de Deus, de respeito, reverência, santo tremor e temor, junto com profundo amor. Não podemos, não é um medo, não é uma distância de Deus, mas ao mesmo tempo que é um amor que se lança no colo e nos braços do Pai, é uma reverência, é uma santidade diante do Senhor. Ou seja, essa santa e prudência, levar Deus a sério, é um santo temor e tremor. Atos 2:43 nos fala a respeito da igreja primitiva, aqueles que viviam na comunidade do reino, que em todos os que creram estavam juntos, e em cada alma havia temor. Em cada vida, em cada pessoa, em cada discípulo havia temor a Deus. Atos 5:11 é uma outra expressão que tem um contexto muito significativo, mostrando que Deus é um Deus que ao mesmo tempo é cheio de graça, derrama do seu Espírito, mas Ele não leva levianamente as nossas vidas. É num contexto de Ananias e Safira, vocês conhecem bem, eles retiveram, eles tentaram enganar a liderança, tentaram enganar seus discipuladores, mentindo ao Espírito Santo. Eles tinham vendido um terreno, e para fazer um grau, para ter uma aparência de integridade, como Asaf ministrou nessa manhã, de alguma maneira clonando ali o exemplo de Barnabé, que tinha vendido um campo e tinha depositado aos pés dos apóstolos. Agora eles venderam um campo, eles podiam ter ficado com tudo, podiam ter entregue dízimos e ofertas e ficado com aquele valor, mas eles entregaram dizendo que aquilo era todo o valor do terreno, e no entanto não era. Eles tinham retido uma parte mentindo. Eles não eram obrigados a entregar tudo, mas eles concordaram em mentir ao Espírito Santo, e eles caíram fulminados, morrendo diante dos apóstolos. E versículo 11 fala que sobreveio grande temor a toda a igreja. Sobreveio grande temor. O avivamento que temos clamado diante do Senhor é um avivamento que traz o governo de Cristo junto com a liberdade do Espírito, que traz a graça e a unção, mas também com tremor e temor, santidade, integridade diante do Deus vivo. Amém, amados? É respeito, reverência com profundo amor. Estamos compreendendo bem? Avançamos um pouco mais. Mateus 10:28, olha aqui versículo, vamos estar vendo 3 versículos seguidos agora, falando sobre a seriedade do Deus vivo. Tantas vezes falamos do amor de Deus, e em nada estamos diluindo, diminuindo amor, graça, perdão de Deus, mas para nós andarmos em santa prudência e reverência, nós precisamos compreender quem é o nosso Deus. A palavra fala naquele texto que nós vimos, estamos colocando como base, caminhando no temor do Senhor. Mateus 10:28, falando a respeito do Senhor, e que nós não devemos temer, num sentido negativo, não os temais. Ele está falando a respeito dos discípulos e dos mestres do Senhor, e da perseguição contra o Filho do Homem. Eles nada há encoberto. Olha a palavra, confirmando a palavra do Asaf aqui. Não há nada que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. O que se diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais, olha só esse versículo, não temais os que matam o corpo. Os homens podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei, respeitai, temei e tenhais reverência
antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Algumas pessoas pensam que isso aqui está falando de Satanás. Não é não, é de Deus. Deus é o único que tem autoridade de fazer perecer, não que Ele queira, mas Ele tem autoridade da vida e da morte. Hebreus, venha comigo, Hebreus capítulo 10, no final do capítulo, ele fala uma coisa tão séria, que pode parecer, para quem não conhece ao Senhor, é no meio ali, versículo 30, 31, isso, está escrito 39, mas é versículo 31, 10, 31, ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 31 de Hebreus 10, depois nós corrigimos isso, não é fácil para o João entender meus garranchos. Capítulo 12, versículo 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Encheu meu coração de alegria quando eu ia dizer um menino, né? Estou ficando velho. O rapaz de Campos ministrou para nós: venha o teu reino. Ele disse: quando o reino chegou até nós, mudou todos os valores. Aleluia. Retenhamos nós, recebendo nós um reino inabalável. Retenhamos a graça, sim, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amado, eu quero trazer essa plenitude da palavra, onde tem a graça, mas também tem um juízo, onde tem o perdão, mas também, aleluia, tem a santidade, o discipulado, o governo de Cristo, que não pode andar distanciado da graça. Muitos lugares, muitos ministérios têm transformado a graça numa graça barata, libertina, onde em nome de que Deus perdoa, a pessoa comete pecado e prostituição. Outro dia, ministrando numa cidade no interior de Rio Grande do Sul, trazendo ali estando ali, Marta e eu ministrando com um casal que está pastoreando aquela cidade, e eles falando de uma discípula que estava enfrentando dificuldades. Tinha um rapaz que tinha vindo de uma denominação, e eles estavam namorando juntos, e estavam começando um relacionamento, mas esse relacionamento não estava contribuindo para a edificação. E aquele rapaz, ele era filho de um pastor de uma denominação na cidade, e ele dizia bem assim para a moça: não há problema nenhum, na sexta-feira nós vamos na boate, e a gente pode usufruir de drogas, a gente pode se prostituir, a gente pode beber. No sábado para domingo eu peço perdão e vou assistir à reunião. Graças a Deus que aquela discípula foi salva, ela foi guardada. Houve todo um cuidado do pastoreio, tanto a vara como o cajado. Amados, não se brinca com Deus. Se esse moço não se arrepender, não é uma mudança séria, não é porque é filho de pastor, não é porque cresceu numa denominação, acostumado a não levar a Deus a sério, que o juízo de Deus não vem. Ele pode tardar, mas a palavra do Senhor se cumpre. Não leve Deus levianamente. Deus é Deus. Senhor, integridade, respeito, reverência, temor do Senhor. Vamos avançar um pouco mais. 2 Coríntios 5:11 fala a respeito: e assim conhecendo o temor do Senhor.
Nós precisamos ter uma clareza, um conhecimento, não intelectual, mas espiritual, e vivencial, experimental, do que é temor, respeito, reverência, santidade, nos guardando e andando em integridade diante do Senhor. Filipenses 2, 12 e 13 fala: desenvolvei a vossa salvação, como continua? Com temor e com tremor. Mas John, isso aí não está muito legal, isso aí não está muito bíblico, esse versículo. Meu Deus, quem eu conheço é um Deus de graça, é um Deus Papai Noel, bonachão, que passa pano nos crentes, que onde o sangue dele sempre é válido, onde o perdão dele sempre existe. E o pior de tudo é que esses argumentos têm base de verdade. O sangue foi derramado, o perdão foi entregue, mas a graça, o sangue e o perdão não nos foram dados para vivermos irresponsavelmente diante do Senhor. A palavra fala: desenvolvei a vossa salvação com tremor e com temor. Misericórdia, Senhor. O texto de 1 Tessalonicenses 4, que está sublinhado ali, você pode, ou que está assinalado ali junto com o texto de Filipenses, você pode abrir comigo. É um texto tão forte. Ele fala da nossa santidade. Escutem bem, todos os jovens, falando a respeito de como nós devemos nos portar nessa questão de namoro, noivado e casamento. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira, de modo que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, por quais estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, ou numa outra versão, possuir ou conseguir adquirir seu vaso, como dá a entender a sua esposa, em santificação e honra, não com desejo de lascívia, desejo sexual desenfreado, como os gentios que não conhecem a Deus, que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a mão, porque o Senhor, preste atenção, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Desarte quem rejeita essas coisas, não rejeita homens, e sim a Deus, que também vos dá do seu Espírito. Eu cresci numa denominação pentecostal, também sou filho de pastor. Meu pai, missionário numa denominação pentecostal, veio da Suécia para trabalhar com crianças órfãos, e depois começou a trabalhar entre a mocidade da igreja, formando conjuntos de jovens, e foi nesse contexto que nós nos conhecemos, Azaf e eu, em novembro de 77. Aleluia. Ano que vem, 30 anos, misericórdia. Aleluia. E eu cresci nesse meio, como era comum naquele tempo, há 30 anos, imagina o que é hoje, onde era comum um namoro não santo, adolescentes, 12, 13, 14, 15, namorando, se prostituindo, mas ao mesmo tempo vindo cantar no coral, assistir os encontros, vinha nas vigílias de oração, e depois tinha uma duplicidade de vida, isso que o Azaf nos ministrou na manhã. Algo Deus tinha feito no meu espírito, não há nenhum mérito, mas havia um santo tremor e temor. Alguns diziam: mas John, tu é muito bobo, aquela guria ali está de olho em ti, né? É só chegar no pedaço. Algo me impedia de chegar. A Marta já está me olhando ali.
algo me impedia. Não sei se era uma mistura de vergonha, de timidez. Então, se era santa vergonha e santa timidez, porque me guardou, mas algo dizia: eu não quero dessa forma. E uma das coisas que mais afinou o meu espírito, como o espírito do Asaf, e que nos fez nos grudar nos nossos pais, quando eu conheci Erasmo, um homem santo, um homem puro, íntegro, um homem que quando tu ia confessar pecado para ele, dizias: meu Deus, acho que ele nunca pensou numa coisa dessa que aconteceu comigo. Acho que eu ficava sem saber, e não era nada assim, mas eu ficava pensando: acho que Erasmo nunca passou por essas coisas, acho que ele é só espírito e alma, acho que ele não é corpo. Quem conhece Erasmo sabe o que eu estou falando. Misericórdia. Houve uma identificação de viver uma vida santa e desenvolver a nossa salvação com tremor e com temor. Não é porque uma vez fomos justificados que agora podemos usufruir negativamente da graça, sem sermos santificados e sem caminharmos firmemente em direção da glorificação cada dia mais e mais em nossas vidas. Amados, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nosso Deus é fogo consumidor, e a palavra fala que Ele se torna vingador. Tu já conhecia esse evangelho da graça? Esse também é graça. Graça que nos livra do poder do pecado, para não sermos escravos mais, para vivermos em santidade e tremor diante dEle. Não medo, respeito. Tantos jovens que conviviam comigo naquela fase, hoje estão com vidas e famílias destruídas, completamente longe do Senhor, seus filhos destruídos. Misericórdia. E quando posso olhar para nossas famílias e as famílias de outros discípulos que andaram diante do Senhor em santidade, eu vejo uma prosperidade na primeira, na segunda, na terceira, na quarta geração e até 1000 gerações. A palavra de Deus fala. Vale a pena seguir o Senhor. O texto de Provérbios 8:3 fala que o temor do Senhor consiste em aborrecer, odiar o mal. Odiar e aborrecer a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu, o Senhor, coloquei entre parênteses ali, os aborreço. Provérbios coloca com muita graça do Senhor o que é temor de Deus. Temor de Deus é algo prático, nos leva a essa palavra da integridade que o Espírito tem nos casado nessa pregação desse fim de semana. Nesse fim de semana, o temor do Senhor consiste em odiar, rejeitar, aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o nariz empinado, o estufar o peito, se achar alguma coisa. Eu faço, eu posso fazer, ninguém vai me dizer o contrário. Cuidado, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também colhe. Misericórdia, eu não estou trazendo nenhuma palavra de maldição, mas nós precisamos, como discípulos do Senhor, andando, aleluia, em paz com nosso Deus e uns com os outros, andando e servindo como igreja e sendo igreja, caminhando no temor do Senhor, no consolo do Espírito Santo. Vamos cada vez mais crescer em número, mas é unidade, é qualidade, é santidade, é quantidade sim, mas quantidade que não dilui a qualidade do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que venha tudo convergir para a finalidade da glória do Senhor Jesus. Quantos textos coloquei para ti depois ler em casa. Provérbios 9, 10, 14, 26, 28, 13. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O 14, 26 fala: é forte amparo, é refúgio para os seus filhos. Não é só para ti, mas é para teus filhos. Você está semeando bem-aventurança sobre tua própria geração e as próximas.
é fonte de vida. Provérbios 28, 13. Hoje de manhã Asaf nos levou a essa prática. Aleluia. Ele fala ali: feliz é o homem constante no temor do Senhor. Feliz é o homem, aleluia, que confessa seus pecados e os deixa. Bem-aventurado, feliz, ele será próspero. Não é somente confessar, é confessar e deixar. Mas aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Você que trouxe isso diante do Senhor nessa manhã, ouça a continuação. Feliz o homem constante que persevera no temor de Deus. É aquele que não encobre, é aquele que não somente confessa, mas que também deixa. Não sei se Asaf vai se lembrar. Estávamos em cima da garagem do pai Godot, encostado no muro, e Deus trouxe esse versículo, onde nós estávamos abrindo a vida um para o outro e confessando algumas situações. Tu estavas com dor nas costas, na tua coluna, e o Senhor te curou naquela hora. E estávamos abrindo um para com o outro, confessando. Não me lembro nem o que foi. Até imagino. Oh Senhor. Mas naquele dia, eu me lembro que Deus trouxe esse versículo para nossas vidas. Que preciosidade é andar feliz o homem constante no temor do Senhor. Oh Senhor Jesus. Amados, a prática do corpo é confissão, mas não é só confissão, é deixar. Senhor, compromisso de andar em santidade, pelo poder do Teu Espírito, como vamos ver numa outra ministração. Tu nos dá o poder para sermos santos, não só o poder para perdoar, mas o poder para santificar, nos libertar completamente de todo domínio da carne, do pecado, do mundo e do diabo em nossas vidas. Aleluia, Senhor. Salmo 25, abra comigo, é outro xodó da minha vida. Me lembro nos meus 20 e poucos anos, no meio da faculdade, buscando o Senhor e querendo conhecer mais Deus e saber qual era o destino e o futuro dele para a minha vida. E eu querendo conhecer e ser guiado pelo Senhor, Deus, em oração, deu esse versículo e esse salmo que continuamente tenho voltado para ele. Faz-me conhecer os teus caminhos, versículo 4. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Versículo 8, bem reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça, ensina os mansos no seu caminho. Versículo 12, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Naqueles dias, ainda como jovem, um pouco mais jovem do que hoje, aleluia, mais de 25 anos atrás, essa determinação, essa escolha que Asaf falou de Daniel, que resolveu firmemente não se contaminar, de alguma maneira pelo Espírito Santo, na soberania dele, ele resolveu definir no meu espírito: Senhor, eu quero ser um homem que te tema, que te leve a sério, que se afasta do mal, que aborreça a arrogância, a soberba, o mau caminho. Oh Senhor, eu quero abominar o mau caminho, eu quero temer ao meu Deus, porque eu desejo a intimidade contigo, Senhor. A intimidade é para aqueles que te temem. Continuamos. Deuteronômio 5:29 nos fala a respeito de um desabafo de Deus.
Deus falando para Israel: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, que guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos. Eu leio isso e caio em pranto diante do Senhor, porque me parece assim o clamor do coração do Espírito falando para nós como igreja hoje no Brasil, onde a promiscuidade, a libertinagem, a prostituição no meio da igreja, não só os atos, mas como Asaf salientou, a motivação, a ambição, o status, o orgulho, a soberba, a arrogância, a falta de estar debaixo de autoridade, a falta de transparência, permeia no meio evangélico. Eu consigo ver o Espírito repetindo essa palavra que foi dado para Israel, dizendo para nós, e hoje inclusive, igreja aqui, São Vicente e todas as localidades presentes, e principalmente ao meu espírito: quem me dera que tivessem tal coração. E eu quero te dar uma boa nova. O Evangelho diz: recebi do Pai um novo coração. Acabamos de cantar. Coração transformado. Um coração, aleluia, que veio do alto, foi regenerado. Agora temos um coração que teme ao Senhor e que deseja andar nos seus caminhos. Quando falhamos, há um coração inteiramente disposto a ser restaurado pelo arrependimento, perdão, confissão e restituição, como vimos aqui hoje de tarde. Amados, você pode colocar a mão no teu coração e dizer para Deus: eu quero ter esse coração. Esse coração é o meu coração, porque eu recebi de ti um novo coração. Coração regenerado, coração transformado, coração que foi dado pelo Pai, e agora podemos viver sem falsidade, com compromisso uns com os outros, no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Diga para Deus: eu sou um desses homens e mulheres que tenham recebido esse coração de ti, e eu quero andar, eu quero guardar todos os teus caminhos. Deuteronômio 10, também naquela época, Deus me deu naquela década, coloquei aqui para colocar o teu nome, é uma palavra também dada a Israel. Agora pois, ó Israel, diz no original, você pode colocar agora ali, pois, John, Asaf, Dani, Beda, Luiz, João, aleluia, cada um de vocês, o Miro, aleluia, João, cada um de vocês coloca teu nome. Que é que o Senhor requer de ti? Às vezes nós perguntamos: Senhor, o que tu quer, Senhor? O Senhor diz: não é que temas o Senhor teu Deus, não é que andes em todos os seus caminhos, não é que tu o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de a totalidade do teu coração e de toda a tua alma, emoções, sentimentos, intelecto e vontade. É isso só que eu quero de ti, diz o Senhor. E para que tu pudesse cumprir isso, como vamos estar vendo, se Deus permitir numa outra palavra, o Espírito Santo que hoje de novo cantamos, se derramando, derrama, Senhor, sobre todos nós. Jovem, tu que não sabia o que o Senhor queria da tua vida, mas Senhor, qual é o teu plano para mim no futuro? O Senhor diz que me teme, que me leve a sério, que tenha respeito por mim, pela minha palavra, que tenha reverência ao meu Espírito que é santo, santo e santo, que eu te dei e derramei, outorguei na tua vida, mas não é para qualquer forma e de qualquer maneira. Andes em todos os meus caminhos, caminhe diante de mim, me ame, me ande diante da minha presença, diz o Senhor, e me ame de todo o teu coração e de toda a tua alma. Você diz amém? Você diz amém? Aleluia. Vamos pegar o último texto, abra comigo em Malaquias, está na tela, mas quero te levar para o contexto e já vamos dar o intervalo. É um texto que encerra o Velho Testamento.
praticamente no final. Último livro do Velho Testamento, Malaquias. Aleluia, Senhor. É 3,16. Perdão. É 3,16. Foi meu erro. Não foi do João. Malaquias, eu botei 4 porque eram os últimos versículos do 4 ali, mas é Malaquias 3. Olha comigo do versículo 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, que nos aproveitou andarmos em seus caminhos, diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós nos reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, ponto e vírgula, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis a diferença outra vez entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Faz parte dos fundamentos da fé, livreto 3, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faz parte da nossa fundamentação como discípulos, a compreensão clara de que temos recebido uma vida ressurreta, mas também um dia vamos ressuscitar com um corpo glorificado, e vamos com esse corpo glorificado prestar contas a tudo que temos feito, falado e realizado diante do tribunal de Cristo. Nossa salvação estará, se temos andado em tanto tremor diante dele, vai estar garantida. Pelo seu sangue somos salvos, fomos justificados. Mas nós, diante de Jesus, o Senhor, aquele que julga e que vê tudo, toda palavra frívola, toda palavra leviana que temos proferido em nossa boca, todo comentário depreciativo, negativo, todo e qualquer tipo falatório, fofoca, vamos prestar contas diante de Deus. Toda palavra negativa, ação, olhar, atitude que não foi tratado diante do Senhor, temos que prestar contas. Agora há uma diferença radical entre comparecer diante de Jesus e comparecer diante do tribunal de Deus. Justos e justificados pelo Senhor, temos paz com Deus e temos, aleluia, segurança da nossa salvação. Vamos estar recebendo galardões diferentes, proporções diferentes no reino do nosso Pai. Mas para nós, passamos da morte para a vida. Agora a palavra de Deus nos fala: portai-vos com tremor diante do Senhor na peregrinação que temos nessa vida ainda. Amados, há diferença radical entre aqueles que temem e servem ao Senhor e entre aqueles que não servem. Por mais que pessoas religiosas e pessoas do mundo parecem prosperar e que não há a justiça divina, não cai sobre eles, tenha calma. Para Deus 1000 anos é como um dia, mas chegará a hora de todos nós, quando nós sabemos que vale a pena andar em santidade, em tremor e temor diante do nosso Deus.